Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta terça-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 9, dos versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Amados e amadas de Deus, o Evangelho apresenta de novo Jesus em movimento. Jesus que vai de aldeia em aldeia, Jesus que vai anunciando e colocando em movimento o reino de Deus. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Amados e amadas de Deus, a consciência que Jesus tem de que ele deve ensinar os seus discípulos. Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos. Jesus tem a consciência muito clara de que ele deve ensinar os seus discípulos. O discípulo é aquele que deve tomando as feições do Mestre. E o que Jesus ensinava aos seus discípulos? O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Jesus ensina os seus discípulos, Jesus faz com que seus discípulos entrem no seu mistério. E que mistério? No mistério da sua morte e da sua ressurreição, que deverá acontecer ainda. Jesus é o Messias, mas o Messias servo, o Messias que deve dar a sua vida em resgate por muitos, o Messias que deve fazer da sua vida um dom de amor por todos. Continua o texto do Evangelho: os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Jesus dizia que ele devia ir a Jerusalém, morrer e ressuscitar, e os discípulos não compreendiam. Quer dizer, a incompreensão é a incapacidade de entrar no mistério de Deus, a incompreensão é a incapacidade de perscrutar os mistérios de Deus, e por isso ficavam de fora, ficavam na periferia, quer dizer, ficavam na superfície, porque não entendiam e também tinham medo de perguntar. Continua o texto do Evangelho: eles chegaram a Cafarnaum e, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Cafarnaum é a cidade de Jesus. Cafarnaum é a casa de Jesus. Então, em casa, agora, Jesus pergunta aos discípulos: o que discutias pelo caminho? Continua o texto do Evangelho: eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus tinha dito que era o Messias servo, que é o Messias que deveria ir a Jerusalém, morrer e ressuscitar, que a sua vida, que a sua missão era o serviço a ponto de dar a própria vida, e os discípulos estavam discutindo quem era o maior. Os discípulos querem poder. Jesus está falando de que a sua vida, está ensinando que a sua vida é um dom de serviço, que a sua vida é um dom de amor. Continua o texto do Evangelho: Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra que quem quer ser o primeiro deve ser o primeiro no serviço, deve ser o primeiro no amor. A vida de Jesus, o ministério de Jesus foi serviço. O discípulo também, a vida, a caminhada do discípulo deve ser um dom de serviço, um dom de amor. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. E em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolhe estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Né? A imagem do acolher pequeno, acolher o menor, e quem acolhe o menor, acolhe o pequeno, é o próprio Jesus que acolhe, e quem acolhe o próprio Jesus é o próprio Pai que acolhe aquele que me enviou. Amados e amadas de Deus, que lendo esse texto hoje, nós possamos também nos colocarmos na dinâmica do serviço, na dinâmica do amor. Que esta seja verdadeiramente o sentido da vida de cada um de nós, da nossa doação, dos nossos agentes de pastoral, dos nossos padres, nossos de bispo, que a nossa vida possa ser uma doação de serviço, de amor, como foi o ministério de Jesus, como foi a doação de Jesus. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.